Inicialmente, bom dia a todos. Meu nome é Leandro, a matéria é Biologia. Pessoal, nós estamos aqui, para a nossa primeira aula online, gravada por mim aqui para vocês do primeiro ano. Vocês sabem que nós estamos trabalhando com o tema de ecologia, ok? Semana passada eu enviei para vocês um link de uma videoaula que fez a introdução do assunto e apresentou alguns temas, na verdade, alguns conceitos básicos de ecologia. O que é ecologia, o que é população, o que é comunidade, o que é espécie, o que é habitat, nicho ecológico. E hoje, o que eu quero fazer? Eu quero revisar só 3 desses conceitos para vocês e depois eu quero entrar no assunto da nossa aula de hoje, que é relações ecológicas, tá bom? Então eu vou exibir neste momento alguns slides para vocês. Então me acompanhem nesse estudo, nessa aula de hoje. Vamos lá, pessoal. Então, resumo geral de ecologia. Primeiro ponto que eu estou trazendo aqui para vocês é o conceito do que é ecologia, né? Ecologia é o estudo dos seres vivos e das relações que eles estabelecem entre si e com o meio ambiente. Aí vocês estão vendo aí, Dia Mundial da Ecologia, dia 5 de junho. Na verdade, se a gente estudar a etimologia da palavra, né? Eco quer dizer casa, logia, estudo. Então é estudo da casa. Estudo da casa e de que casa? Da casa dos seres vivos. Qual é a casa dos seres vivos? O planeta Terra. Até onde a gente sabe, só temos vida confirmada aqui no planeta Terra. Então a ecologia estuda o nosso planeta e estuda os seres vivos que aqui habitam e as relações que eles estabelecem entre si. Aí um dos conceitos bem importantes que eu trouxe para vocês na aula passada foi esse aqui, ó, o que é cadeia alimentar e teia alimentar. Aqui nós temos a representação de uma cadeia alimentar. Ó. É uma relação onde um animal ou um ser vivo serve de alimento para o outro, ok? Toda cadeia alimentar precisa ter pelo menos 3 níveis: produtores, consumidores e decompositores. Quem são os produtores? São aqueles que produzem o próprio alimento, que são seres autótrofos, que no caso são as plantas e as algas. Quem são os consumidores? São os que comem, os animais. Quem são os decompositores? São aqueles que vão decompor depois que o último ser aqui morreu, que no caso são os fungos e as bactérias. Então aqui está a representação de uma cadeia alimentar. Veja, aqui nós temos uma planta. Ela não come, ela produz o próprio alimento, ela é o produtor. Aqui o primeiro animal que come, o grilo, ele é então o consumidor primário, porque ele é o primeiro a comer. O sapo que come o grilo, ele é o segundo a comer, então ele é o consumidor secundário. A cobra que come o sapo, ele é o terceiro a comer, então ele é a consumidora terciária. E o gavião que come a cobra é o consumidor quaternário. Quando ele morre, quem decompõe são os fungos e bactérias, os decompositores. Ok? Agora, o que é isso aqui? Isso aqui já é uma teia alimentar. Uma teia alimentar é um conjunto de várias cadeias alimentares. Não é só uma sequência linear, mas é um conjunto de todas as relações alimentares que existem no ambiente. Por quê, pessoal? Porque os animais eles não se alimentam só da mesma coisa. Então, o mesmo animal, ele pode comer, veja só, mais de um tipo de ser vivo. Então, quando a gente representa todo esse sistema alimentar de um ambiente, a gente está representando uma teia alimentar desse ambiente. Um outro conceito que vocês viram na aula passada foi esse de sucessão ecológica. Como vocês podem ver aqui, ó, o que está acontecendo na sucessão ecológica? Algumas espécies de plantas estão sucedendo outras e estão tomando o lugar de outras, ok? Existe então sucessão ecológica primária e secundária. Quando é que é a primária? É exatamente esse caso aqui, quando você tem uma rocha vazia, um ambiente desabitado, e aí aos poucos os seres vivos, as plantas no caso, vão se estabelecendo e uma vai sucedendo a outra. Os primeiros seres a habitarem aqui, ó gente, uma rocha nua, são chamados de líquens, que é uma mistura de fungos mais algas. E aí depois que eles se estabelecem, que muda aqui o solo, a composição, as primeiras plantinhas podem se estabelecer, que são as briófitas e as ervas. Aí depois disso a gente tem arbustos e por último a gente tem as árvores, que a gente chama de comunidade clímax. O que é clímax? É o máximo, é o topo, né, do desenvolvimento.
Então aqui nós temos uma sucessão ecológica primária. Partiu de uma rocha nua até a comunidade clímax, o auge dessa habitação. E o que é sucessão ecológica secundária? Secundária é quando um ambiente já foi povoado, só que ele sofreu uma catástrofe. Ele foi destruído. Por exemplo, um vulcão entrou em erupção aqui nessa área, matou 95% das espécies de plantas. E agora ela tem que ser repovoada. Então, quando há um repovoamento, a gente diz que é sucessão ecológica secundária. E o terceiro... então é só isso mesmo. Então esses são alguns dos conceitos que eu queria revisar com vocês da aula passada e agora vamos ao assunto da nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre relações ecológicas. O que são relações ecológicas, pessoal? A relação entre dois seres vivos no ambiente. Essas relações podem ser classificadas em harmônicas e desarmônicas. Quando é que é harmônica ou desarmônica? A harmônica é quando os dois seres vivos eles se beneficiam, ou pelo menos ninguém é prejudicado. E desarmônica é quando pelo menos um sai no prejuízo. Já essa segunda classificação, olha o que ela diz. As relações podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. A diferença está aqui no começo. Ó. Intra quer dizer o quê? Dentro, específica da mesma espécie. E inter é entre espécies. Então, relações ecológicas intraespecíficas são aquelas que ocorrem entre seres da mesma espécie. Já interespecíficas são aquelas que ocorrem entre seres de espécies diferentes. E agora a gente vai ver os exemplos de cada uma delas. Primeiro, ó, competição. Competição é a única relação que pode ser tanto intra quanto interespecífica. Por isso que eu coloquei ela primeiro. Como assim, Leandro? Olha, a competição ela pode ocorrer entre seres da mesma espécie, que é esse caso aqui, ó, ou pode ocorrer entre seres de espécie diferente. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Esses animais podem estar brigando e normalmente na natureza os seres competem pelo quê? Competem por alimento, que é o recurso, pelo habitat, né, território, e também por acasalamento. São essas três coisas que os seres competem. Aqui nós temos seres da mesma espécie, mas a gente poderia ter também aqui, digamos, um grilo e um gafanhoto, os dois competindo para ver quem vai comer a planta. Então são seres de espécies diferentes. Então a competição ocorre de forma intra e interespecífica. E é uma relação positiva ou negativa? É harmônica ou desarmônica? É desarmônica, porque os dois eles saem no prejuízo. Eu sei que um vai vencer, mas mesmo que vence, ele sai machucado. Então, gente, a competição é uma relação desarmônica, porque os dois saem no prejuízo. Já o canibalismo, pessoal, é uma relação onde um animal mata e come outro da mesma espécie. Olha só que coisa. Então a gente chama de canibalismo. Um exemplo que eu trouxe aqui é desse louva-a-Deus. Uma boa parte das fêmeas do louva-a-Deus eles acabam matando o macho depois da cópula. Então essa é uma relação desarmônica, pessoal. Porque o que come está se dando bem, mas o que está sendo comido, obviamente, está se dando muito mal, né? Está perdendo a vida. Que coisa horrível. E é uma relação intra ou interespecífica? É intraespecífica, porque é da mesma espécie. Predação, pessoal. É uma relação onde um animal mata e come outro animal de uma espécie diferente. Então aqui já é uma relação o quê? Interespecífica, de espécie diferente. É desarmônica, porque o que come se dá bem, mas quem está perdendo a vida está se dando muito mal. Herbivoria, mais uma vez uma relação desarmônica e interespecífica, espécies diferentes. Qual o conceito de herbivoria? Um animal que come planta. Então, ó, por isso que a gente fala, é herbívoro, come planta. Então, a lagarta está se dando bem, a planta está se dando mal. Comensalismo. Que relação é essa, pessoal? Olha o conceito do que é comensalismo. Um animal que se alimenta de restos alimentares deixados pelo outro. Vou repetir. É um animal que se alimenta de restos alimentares deixados pelo outro, sem prejudicar ele. Exemplo aqui, esse peixe chamado rêmora e o tubarão. Quando o tubarão come, ele deixa restos. Esses restos ele não precisa. Esse animal que está aqui embaixo come esse resto. Então, pessoal, essa relação entre o tubarão e rêmora é uma relação chamada de comensalismo.
Agora, ela é harmônica ou desarmônica? É harmônica. Por quê? Porque nenhum dos dois sai no prejuízo. A rêmora se dá bem, porque ela está enchendo a barriga, e o tubarão não se importa, nem faz bem nem faz mal para ele, porque ele só está deixando o resto e o outro está se alimentando. E é interespecífica porque é de espécies diferentes. Parasitismo, pessoal, é uma relação interespecífica também, são espécies diferentes, e também é desarmônica, porque um está se dando bem, que é o que está se alimentando, e o outro que está perdendo nutriente está se dando mal. Qual o conceito de parasitismo? Um animal que vive a partir do outro prejudicando. Aqui no caso nós estamos vendo um sanguessuga em um ser humano, e, portanto, esse sanguessuga é um parasita que a gente chama ectoparasita, que é um parasita que fica do lado de fora do animal. Existe também o endoparasita, aquele que fica dentro do corpo do animal. Exemplo, a lombriga. Eu sei que um de vocês que está me ouvindo aí tem lombriga dentro do seu intestino. Você está cheio de verme aí. E essa lombriga que está dentro do seu intestino aí está comendo a sua comida, está roubando nutrientes de você, é um endoparasita. Parabéns, viu? Você está dentro da aula também. Inquilinismo, pessoal. Ó, alguns de vocês estão me ouvindo, são inquilinos, vocês moram de aluguel. O que é o inquilino? É aquele que vive sobre o outro. Esse é o conceito de inquilinismo. Um ser que vive sobre o outro sem prejudicar. Então aqui nós temos uma bromera que está em cima de uma árvore. Ela só é inquilina. Ela está morando aqui em cima, mas não está fazendo nenhum mal. Não está atrapalhando em nada. Então é uma relação harmônica, pessoal. Porque ela se dá bem, mas a árvore não se dá mal. Ok? Colônia. Colônia, pessoal. Agora, muito cuidado com esse conceito que eu vou falar aqui para vocês. Para a ecologia, colônia é uma relação na qual seres vivos da mesma espécie vivem grudados e se beneficiam e repartem funções entre si. Se não viver grudado, não é colônia para a ecologia. Então, aqui nós estamos vendo animais chamados de anêmonas do mar. Eles vivem grudados lá no fundo do mar e eles se beneficiam, se ajudam, um fornece alimento para o outro. Então isso é um exemplo de colônia. Um outro exemplo de colônia é de bactérias. Às vezes tem uma colônia de bactérias, quem sabe até agora aí na sua garganta, e você não está nem podendo engolir a saliva direito. Então são seres que estão grudados ali e são da mesma espécie repartindo funções. Tá? Então esse é o conceito de colônia. É então intraespecífica, a mesma espécie, e é harmônica, porque eles se ajudam. Agora, sociedade, o que é? Qual o conceito de sociedade para a ecologia? Seres da mesma espécie que vivem juntos e se beneficiam, mas não grudados. Então, para a ecologia, formiga não é colônia, abelha não é colônia, cupim não é colônia. Esses três exemplos que eu dei são exemplos de sociedade. São seres que se ajudam, se beneficiam. Então é intraespecífica, é harmônica, mas eles não vivem grudados, então não é colônia. Protocooperação, pessoal. Protocooperação são seres, qual o conceito? Seres de espécies diferentes que se beneficiam. Veja que agora é espécie diferente. E aí é harmônica ou desarmônica? É harmônica, porque os dois se dão bem. Por quê? Nesse caso aqui, essa ave, ela está se alimentando, ela está comendo dos restos aqui da boca do crocodilo. E o crocodilo está se dando bem porque os seus dentes estão sendo limpos. Se não fosse limpo, ele iria perder os dentes mais jovem do que o normal e ele não iria conseguir se alimentar e iria morrer mais cedo. Então, assim, os dois estão se dando bem nessa cooperação. Por isso que é uma protocooperação. Um coopera com o outro. Ok? Mas eles conseguem viver separados. Se eu separar os dois, cada um vai se virar e vai viver sua vida. Então esse é o conceito de protocooperação. Agora, mutualismo, veja só, são dois seres de espécies diferentes também, interespecíficas. Os dois se beneficiam, só que a diferença é que eles só conseguem viver juntos. Se você separar esses dois seres, eles morrem. Então esse exemplo aqui, o que é isso? Isso aqui a gente chama de líquens. São dois seres vivos, fungos e algas que estão grudadas, pessoal. E um ajuda o outro. O fungo fornece água para a alga e a alga fornece açúcar para o fungo, ou seja, comida. Então, como os dois se beneficiam, é mutualismo. E se eu separar um dos dois, o outro morre.
Isso, essa é a diferença de mutualismo para protocooperação. Protocooperação não morre, mutualismo morre. Então é isso, pessoal. Nós encerramos por aqui. Nós falamos sobre as relações ecológicas e eu vou deixar esse link aí, né? Mais um link, na verdade, de uma aula aí no YouTube para vocês estarem acessando e façam também a atividade que eu propus aí e envie para o meu e-mail ou WhatsApp. Qualquer dúvida é só falar comigo até às 10h30, vocês sabem. Um abraço a todos, até a próxima.